Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Ângelos. E quando eu penso, ou quando a gente pensa, a gente escuta falar em raciocínio clínico para nós, fisioterapeutas, osteopatas, terapeutas manuais, agentes de saúde de uma maneira geral, o que a gente pensa, né? O que isso remete? Para mim, e num contexto da fisioterapia, o raciocínio clínico é a base terapêutica, né? É como você vai conduzir o seu raciocínio para identificar a raiz do problema, né, da queixa do paciente e, acima de tudo, como tu vai tratar isso. Ou seja, o raciocínio clínico ele ocupa uma parte super importante da nossa prática clínica. E ele deve respeitar os conceitos básicos e fundamentais de tratamento, que são inserir o indivíduo dentro de um contexto de tratamento mais assertivo, respeitando a multidimensionalidade dos quadros clínicos, levando em consideração o modelo biopsicocomportamental, biopsicossocial, e trazer para esse contexto de raciocínio a prática baseada em evidências científicas. Isso é o grosso, né? Isso é a parte mais alta e o contexto geral do raciocínio clínico. Quando a gente começa a estratificar isso, a gente precisa lançar mão de condutas clínicas que sejam plausíveis, né? Ou seja, elas tenham lógica sobre o ponto de vista anatômico, biomecânico, neurológico, neurofisiológico, neuroendocrinológico e, acima de tudo, que essas plausibilidades ou essas hipóteses clínicas elas estejam alinhadas com o que nós temos de melhor evidência científica no momento. Porque nem tudo aquilo que é plausível ou visto sobre o ponto de vista anatômico vai ser respondido pela ciência. A ciência irá suportar. E isso, de certa forma, desconstrói um pouco o olhar exclusivo para o contexto estrutural e nos obriga a levar esse paciente sempre, a inserir ele sempre dentro do contexto biopsicossocial, onde a gente vai sim ter um olhar físico, mas também olhar os aspectos psíquicos, os aspectos comportamentais, os hábitos, as relações com o trabalho, com o sono, com a alimentação e principalmente com o exercício. Todas as demandas físicas que fazem com que os pacientes cheguem para o nosso consultório com sinais, sintomas, incapacidades, demandas de saúde de uma maneira geral que o afastem da atividade física, o afastem do trabalho, que tire ou que ele tenha uma perda de qualidade de vida, ela tem fatores que hierarquicamente são de risco e que vão estar associados ao tempo de sintomas. Aquilo que nós falamos, né, de pacientes agudos, subagudos, crônicos. E isso dita muito o que nós iremos utilizar sob o ponto de vista de diagnóstico e o que, principalmente, nós iremos utilizar como ferramenta de tratamento. Então, o raciocínio clínico, ele é amplo, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser objetivo, respeitando aquela determinada demanda de saúde. Por exemplo, um paciente com dor cervical aguda, o paciente ele tem uma perda de amplitude de movimento depois de dormir de mau jeito. O paciente dormiu mal e acordou com o pescoço travado. A gente precisa pegar esse indivíduo, inserir ele dentro do contexto que eu acabei de descrever, ter um olhar sobre os aspectos psicocomportamentais, psicossomáticos, identificar qual é a quantidade de fatores de estresse e ansiedade que estão
inseridos dentro desse contexto clínico do paciente, porque o estresse e a ansiedade é o maior fator de risco para a dor cervical. Como que esse paciente está inserido com relação aos seus hábitos, principalmente o exercício. Por quê? Porque o exercício é a melhor ferramenta de tratamento e prevenção dos pacientes com dor cervical aguda. E o meu diagnóstico clínico, depois de ter esse olhar de contexto geral, sobre o ponto de vista como fisioterapeuta e terapeuta manual, ou olhar sobre a cinesioterapia, ele tem que ter uma análise artrocinemática, uma análise biomecânica, uma análise de tensão miofacial, de capacidade adaptativa dos tecidos cervicais. Depois de diagnosticar e identificar aquilo que não funciona bem, eu vou atuar através da terapia manual e dos exercícios, tentando o quê? Restabelecer função e diminuir dor. A partir da resposta clínica e o contexto construído na história clínica e na anamnese, a gente vai estabelecer prognóstico. E o prognóstico é o que vai ditar como nós iremos conduzir o processo terapêutico desse paciente no que diz respeito à frequência e o que eu espero, quais são os resultados que eu espero obter com esse paciente ao longo do tempo. E isso de uma forma objetiva e que respeite a prática baseada em evidências. Lembrando, melhor evidência científica sobre essa determinada queixa, essa determinada demanda física, respeitar as preferências do paciente, como ele quer ser tratado, como ele quer ser conduzido clinicamente, e eu vou lançar mão, diante disso, das minhas habilidades, daquilo que eu tenho condições técnicas específicas, da minha expertise profissional, para poder ajudar ele da melhor maneira possível. E geralmente, dando esse contexto, para sintomas, para distúrbios musculoesqueléticos, o prognóstico ele é sempre bom ao longo do tempo. E nós devemos ser apenas uma ferramenta de auxílio a um processo natural ou um processo de reorganização natural do corpo que ocorre ao longo do tempo. Tá bem? E é diante desse contexto de raciocínio clínico que nós estamos construindo esse canal, construindo informações que têm o objetivo de descomplicar o raciocínio clínico do fisioterapeuta, do osteopata, dos profissionais de terapia manual, para tornar uma abordagem, ou levar ou conduzir uma abordagem clínica mais efetiva, trazendo melhores resultados de uma maneira objetiva, sem protocolos, mas que muitas vezes nós iremos estabelecer passo a passo, processos de análise, levando em consideração as melhores ferramentas disponíveis na literatura científica no que diz respeito a testes que tenham boa acurácia, boa reprodutibilidade, para que a gente consiga realmente identificar aquilo de maneira segura ou com maior probabilidade sobre o ponto de vista de diagnóstico e, acima de tudo, construir um tratamento adequado com ferramentas assertivas e que explore o máximo da capacidade clínica ou da capacidade técnica do fisioterapeuta, de uma maneira objetiva, prática e assertiva. Tá bem? Então acompanhe aqui o canal, dá um like no vídeo, se inscreva aqui e a gente vai conseguindo aos poucos construir de uma maneira mais efetiva o seu raciocínio clínico de uma maneira descomplicada.